Ragadirogan Satatanushaktan Sheshakaya Prasrutana Sheshan Autsukya Moharatidan Jaghana Yopurva Vaidyaya Namostu Tasmai. Sejam bem-vindos a mais uma série. Opa, até estava errado aqui, hein? O alinhamento. Sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Vida Veda nos Samhitas no canal do Vida Veda no YouTube. Meu nome é Matheus e hoje a gente vai continuar a nossa leitura do Ashtanga Hridayam Sutrasthana, capítulo 4. O capítulo de prevenção das doenças, Uroga Anutpadanya Adhyayam. A gente já está lendo esse capítulo há um tempinho, inclusive eu esqueci de abrir aqui o meu livro. Então, enquanto vocês estão entrando aí, eu vou corrigir essa falha total. E aí, meu povo, tudo bem? Bom dia, vamos que vamos. Já vai entrando, pega seu caderno, pega seu shloka, pega seu samhita, larga o dedo no like, e vamos que vamos. Hoje a gente vai continuar, então, a nossa leitura. A gente já está aqui no shloka, né, no capítulo 4. Eu acho que na semana passada a gente acabou o shloka número 12. Olha quanta coisa a gente já transliterou e quanta coisa a gente já leu. Então é isso aí, shloka número 12 e número 11. Na semana passada, então, a gente falou, né, das consequências naturais de você suprimir o sono, né, nidraya, e a consequência natural de você suprimir kshudaha, a sua sensação de fome. Então a supressão da fome e a supressão do sono, opa, não é 117, mas hoje é 118. Vamos salvar então. Beleza, então suprimimos o sono, suprimimos a fome e hoje vamos ver o que ele está aguardando aí pra gente. Se você é nerd ayurvédico, você está acompanhando essa série, você tinha dever de casa para fazer. Qual era o seu dever de casa? Era transliterar os shlokas 13 e 14, que são os que a gente vai fazer hoje. Eu vou transliterar com você, mas o ideal é que você já esteja com isso aí prontinho na sua mão. E aí você vai conferir o trabalho que você fez, né? Em vez de você estar boiando, você está começando aqui, né? Chegou de bobeira na bananeira, você simplesmente vai olhar o que você fez e ver, né? Que se você cometeu algum erro e tal. Então, a segunda metade do shloka número 13 e a primeira metade do shloka número 14, ele diz o seguinte: Kasasya rodhatad vrudhi shwasa ruchi hrudamayaha shosho hidma chakaryetra kasaha sutara vidihi. Então vamos transliterar essa parada para início de conversa, enquanto o pessoal vai entrando aí. Então deixa eu botar meu teclado correto aqui. Então, kasasya, rodhatad, vruddhihi, shwasa ruchi hrda mayaha. 13. Gente, meu computador tá extra sofrendo hoje de lentidão. Shosho, sho, 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 sho. São duas consoantes diferentes, tá? Sho, sho, hid, ma, cha, karyatra, kasaha, sutara, vidhi. Sutara vidhi. Beleza. Então, vamos que vamos. E aí, doutora Luísa Magalhães, Helene Cid, Mari Sawamura, doutor Marcos Fábio, que bom. Jane Bank, Robson Lima, todo mundo na área então. Neila Mata, Roberta Pacheco, Andréa Rodrigues, que bom. Silvia Lagreca, consegui ver ao vivo hoje, uhul! E aí, tudo bem, Silvia? Seja bem-vinda. Maria Soares, Rafa Nogueira, Cris Dantas, Ricardo Barreto, que bom, tá todo mundo aí. Maria, Jó,
Ferreira. Dani Hayashi, tudo bem, Dani? E Andréa Heinze. Vamos que vamos, então. Caça-se. Então lembra aí, meu povo, o que a gente está falando no capítulo 4? A gente está falando sobre Roga no Tupadani, como você deveria, o que você deveria fazer para prevenir, né, as doenças, né, prevenir doenças. E aí ele começa o capítulo, né, mandando ver e falando dos impulsos fisiológicos, né, os vegas, os impulsos fisiológicos, os vegas, e o que acontece quando você suprime os vegas. Então ele está fazendo listas e mais listas, te explicando quando você suprime fezes, acontece não sei o quê. Quando você suprime urina, acontece não sei o que lá. Quando você suprime a fome, acontece parará. Isso é um troço muito importante, porque esse é o capítulo 4 do Ashtanga Hridayam Sutrasthana. Isso é a base do conhecimento ayurvédico. E vocês fazem o teste do dosha, vocês vêm para a Índia fazer panchakarma, vocês fazem curso de terapeuta para aprender a fazer abhyanga, mas vocês não sabem a importância dos vegas e do respeito aos vegas, de como não forçar nem suprimir os vegas na manutenção da saúde humana, que é o capítulo 4 do Ashtanga Hridayam Sutra. Então, isso é absolutamente basilar para o conhecimento ayurvédico. Isso é o quarto capítulo de 120 capítulos, é a base da base da base. E muita gente passa batido dessas informações, não aplica essas informações e não sabe também essas informações. Então é muito importante para vocês estudarem esse troço com muito cuidado. E aí na segunda metade do 13 e início do 14 ele fala caça-se-á, caça-se-á. Então chegamos no impulso de caça, de tosse. O impulso de caça, caça-se-á rodhat. Rodhat significa quando você suprime, né? Quando você controla, quando você para, quando você... Para é bom. Então, Kasasya Rodhat. Kasasya é um Shasti Vibhakti Ekvachana. Se você já está estudando sânscrito e você quer confirmar aí, né, a conjugação nominal desse troço, isso aí é um Akaranta Pulinga Shasti Vibhakti Ekvachana. E Rodhat. Então, quando esse... Cadê? Rodhat. Não vou conseguir separar o tan, né? Mas aqui vocês veem ele bem. Rodhat. Kasasya Rodhat. Quando você para um impulso de tossir, você deu vontade de tossir, mas você segurou o impulso de tossir. O que acontece? Tata, tat, tata. Então, isso aí, vrudihi, tat, rodhat, tad, tata, vrudihi, ele aumenta. No momento que você para o impulso de tosse, o que acontece com o seu impulso de tosse? Ele fica mais forte ainda. Então isso está bem explicado aí. No momento que você tenta suprimir o impulso de tosse, você deixa a tosse mais agravada ainda. Você piora a sua própria tosse. O que mais que isso gera? Isso gera shwasa. Shwasa. Shwasa é um problema de respiração. É uma dificuldade respiratória, é algum problema. Tem vários tipos de shwasa diferentes. A gente vai chegar lá no Nidana-sthana, no Chikitsa-sthana, e vocês algum dia vão conhecer todos os tipos de shwasa diferentes. Mas shwasa, para início aqui, né, para o capítulo 4, é uma doença do trato respiratório, né, um problema respiratório. Então, supressão do impulso de tosse também gera problema de shwasa. Também gera aruti, a gente já viu isso antes. Aí eu não vou conseguir marcar direitinho, mas aqui vocês conseguem ver, ó. Shwasa e aruti. A gente já viu o que é aruti, acho que no último vídeo ou no penúltimo. E aruti é quando você olha para a comida e você não tem vontade de consumir aquela comida. Você não tem fome, não tá afim, né? Muitas vezes traduzido para o inglês como anorexia, acho que para o português também. Inapetência também é um significado que vocês mesmos apontaram no nosso encontro, acho que passado ou retrasado. Hruda amayaha. Hruda ama. Amaya é uma doença, é um problema, né? A palavra ama, quando a gente fala a pessoa está com ama, ela não digeriu o troço direito, então, essa palavra ama, ela significa cru, literalmente. Mas ela também é um significado direto, dentro do contexto do Ayurveda, de você tá doente, de ter algum problema. Algum problema onde? Em Hrud. Hrud é o coração, é a região cardíaca. Então, Hrudamayaha,
Hrudamayaha é algum problema nessa região aqui cardíaca, tá? Shosha. Shosho é Shoshaha. A gente vai chegar lá algum dia nessa regrinha de Sandhi, que na verdade isso aqui deixa eu botar o Devanagari aqui. Isso aqui é isso aqui, ó. Shoshaha Hidma. Shoshaha Hidma, por causa de uma regrinha de Sandhi do Visarga, que é esse cara aqui, esses dois pontinhos, ele vira Sho. Eita ferro, Shosho, apaguei tudo. Shosho. E Shoshaha, Shosha, é quando a pessoa, já falamos disso, desse sintoma também, é quando a pessoa ela vai emagrecendo, ela vai perdendo tecido. Então é tipo uma perda de tecido, é uma doença que a pessoa ela dá uma definhada, beleza? Hidma é quando quando o seu diafragma ele entra em desarranjo com a expansão pulmonar e tal, e você tem soluços. Então você suprime o seu impulso de tosse e por consequência disso você pode ter aqui soluços, Hidma. Cha, então isso aqui é uma lista, né? O cha, ele é como se fosse um pronome aditivo, não sei exatamente qual é o nome disso em português, mas a gente fala assim, ó, o que vai acontecer, né? Quando você suprime o kasya, kasasyarodhat, o que ele faz? Tatvridihi, ele faz o aumento do próprio impulso de tosse, ele faz shwasa, ele faz aruchi, ele faz hrudamayaha, ele faz shosha, ele faz hidma. Então, cha é como se em português fosse e. E inapetência, e problema de respiração, e problema cardíaco, o corpo fica fraquinho, emaciado, e você tem soluço, e. Então o cha, ele é uma adição, digamos assim, é uma partículazinha que ele é aditiva. Karyo atra, karyaha atra. Isso aqui, meu povo, isso aqui é sandhi na veia. Isso aqui é sandhi na veia para vocês. A gente não chegou lá ainda. Algum dia eu vou chegar. O que é isso aqui? O que é esse sandhizão? Isso aqui a gente chama de avagraha. Esse S, ele é um avagraha, o nome dele. Eu já ensinei ele para vocês, que estão aí desde o capítulo 2 com a gente no Minutinho de Sânscrito. Esse avagraha significa, aqui dentro tem um A, só que você não vai pronunciar esse A. Na hora que você lê Karyotra. Cadê, ó? Karyotra. Eu escrevi até errado. Eita, calma aí. Karyotra. Você vai ler Karyotra. Karyotra. Mas o que está escrito aqui dentro, na verdade? Esse avagraha. Eu vou me arrepender de ter feito isso. Esse avagraha, ele, na verdade, é um A. Eita ferro. Ele é um A. Esse karyo, na verdade, não é O, é visarga. Então, na verdade, o que está escrito aqui por baixo é karyaha atra. Karyaha atra. Por que você fala isso muito? Karyahatra, 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 karyohatra, karyohatra, karyotra. Na prática da pronúncia, karyahatra fica karyotra. Por quê? A gente faz isso? Tem uma série de procedimentos. Primeiro, o visarga vira o, karyotra. Depois o a vira avagraha, karyotra. Então eu sei que a gente não estudou isso ainda, mas são dois procedimentos de sandhi. Eu estou mostrando ele para vocês, mesmo que você não tenha estudado ainda, só para você saber que ele existe, tá? Por isso que na hora que você tá lendo isso aqui no original, você sabe que está escrito que essa palavra aqui é atra. Atra. Mas na hora que você pronuncia, você não pode pronunciar. Por quê? Porque isso aqui é poesia, e poesia tem métrica. Então eu pronuncio Shosho hidma chakaryotra kasaha sutara vidihi. Esse é o uraga, né, desse verso. Se eu pronunciar o A, eu quebro o uraga, eu quebro a ordem das coisas. Eu pronunciaria Shosho hidma chakaryotra kas. Você quebra a ordem da musiquinha, entendeu? Então os procedimentos de sandhi também entram ali para justificar a maneira como você tem que respeitar a métrica. Imagina que isso aqui é um soneto do Camões, um negócio assim
que tem uma métrica, uma contagem silábica específica e tal. Eu sei que isso para vocês não importa tanto, mas como vocês são nerds, tem uma galera de vocês que está estudando mais sânscrito e que vai ficar com esse tipo de dúvida, né? Então, você tem Shosha, você tem Ritma, já expliquei. Karyaha Atra. Então, e aí a gente faz o quê, né? O que a gente faz com esse cara? Esse cara que suprimiu aí a tosse e ele começou a ter esse bando de sintomas, o que a gente precisa fazer para ele, né? Kasya Atra... Kasaha Sutara Vidihi. Então, Kasaha Sutara Vidihi. Vidihi é o procedimento. Vidihi são técnicas, são procedimentos específicos. Sutara, especificamente, excessivamente. Sutara é como se fosse um superlativo. Ele está falando, nesse caso que a pessoa suprimiu a tosse, né? Que ela suprimiu a tosse, o que você precisa fazer? Você precisa especialmente fazer os procedimentos, as soluções para caça, para a doença que chama caça. Porque a palavra caça, ela significa tosse, mas ela também é o nome de uma doença que a gente chama caça, que é quando a pessoa tem uma tosse e ela não consegue parar de tossir, né? Então a tosse para o Ayurveda ela é um sintoma, mas a tosse para o Ayurveda também é uma doença inteira. É um processo patológico completo. Então tem um capítulo inteiro de caça. Então caça nidana, caça tiketsa, e ele está dizendo aqui, ó, quando você está tendo esses problemas aqui, você precisa fazer as terapias, especificamente as terapias que a gente vai descrever mais para frente, para a caça, tá? Então ele não te dá, para você que está começando, né, para você que está, pô, Matheus, mas eu ainda não estudei quais são os procedimentos para tratar caça. Aí ele deixou meio que você na mão mesmo, porque ele não especificou. Ele não falou, toma um chá de gengibre e tal e tal. Ele falou, você vai ter que fazer tratamento para caça. É isso aí. As recomendações de caça, elas têm que ser adotadas sutará, de maneira muito, muito, muito importante. Beleza? Eu sei que de repente pode parecer que o raciocínio está meio circular aqui, mas é porque é isso que o Shloka diz. E vocês vão entender que, mais pra frente, quando a gente chegar lá nos capítulos de caça tiketsa, caça nidana, você vai entender como caça, diferente da medicina moderna, é um processo, é uma doença, entendeu? É como você fala, eu tenho esclerose múltipla, eu tenho fibromialgia, eu tenho tosse. É que na nossa cultura, tosse ela é um sintoma, né, só bobo, que é parte de outros processos. Mas pro Ayurveda não, pro Ayurveda a tosse ela é uma doença em si, com início, meio e fim. Beleza, galera? Se ficar alguma dúvida sobre isso, mandem aí nos comentários e a gente olha daqui a pouquinho. Vamos seguir, porque eu tô querendo todo encontro fazer pelo menos 2 shlokas. E aos poucos eu vou parar de transliterar. Já falei para vocês lá pro capítulo 5, 6, eu vou parar de transliterar e a gente vai começar a ler direto no sânscrito. Então, cada vez mais o seu dever de casa, você transliterar, vai ser importante para você. Eu já aviso isso toda aula, quem avisa, amigo é. E eu sou, pô, super amigo de vocês. Então, é muito importante que você comece a fazer os deveres de casa se você é uma nerd ayurvédica. Porque senão, aos poucos, você vai se sentir defasado e você vai começar a ficar para trás, tá? Essa série aqui, a série do Vida Veda nos Samhitas, ela não é uma série para ganhar prêmios, né? Eu não vou ganhar o Oscar, não tô querendo competir com Joaquin Phoenix aqui. Ela é simplesmente uma série para quem realmente é muito dedicado, quem realmente sabe que quer aprender Ayurveda de acordo com os Samhitas, né? É uma série absolutamente gratuita, tem mais de 40 pessoas aí online com a gente agora, 15 likes, 40 pessoas e 15 likes. Vocês realmente ainda não pegaram a manha, né, galera? Entra e já dá o pau no like. O YouTube já detesta essa série daqui, porque ela é uma série que é muito pouco vista por muito pouca gente. Vocês têm que dar uma ajuda, suporta o Vida Veda no Exame, não deixa o Vida Veda morrer. Então, vamos continuar aqui nosso shloka, segunda metade do shloka 14, primeira metade do shloka número 15. Ele diz o seguinte: Gulma Rudroga Samoha Shrama Shwasa Dvidharitat Hitam Vishramana Tatra Vatagnascha Kriyakramaha. Então vamos transliterar essa parada. Aê, já tô vendo que estão subindo uns likes aí. Acostuma, já entra, já manda um like.
Isso ajuda muito o canal e não custa zero para vocês. Então, eu com os canais que eu gosto, que eu assisto no YouTube, eu já entro, já aperto o like, não sei nem sobre o que é. Então vamos lá. Gulma Hrudroga Sammoha. Gulma Hrudroga Sammoha Shrama Shvasa Dvidaritat Hitam Vishramana, deve ser Vishramanam. Acho que tá faltando, Vishramanam. Acho que eu escrevi errado isso aqui, tava faltando a conjugação. Vishramanam. Hitam Vishramanam Tatra. Eita ferro, calma aí. Volta. Tatra. Vishramanam Tatra. Vata Gnascha Kriya Kramaha. Kriya Kramaha. Mudou alguma coisa nessa letra, né? Ela estava Helvética 63 e virou Kohinoor Devanagari. Me devolve a minha Helvética aqui, filho. Que Kohinoor Devanagari é esse? Pronto. Belezuca, então vamos. E aí ele vai continuar então, né? Show de bola. Ele vai continuar falando de alguém, que a gente ainda não sabe quem é exatamente. Mas ele começa falando Gulma. Gulma é uma doença específica que acontece na cavidade abdominal. Eu estou fazendo assim, vocês não conseguem ver na câmera, né? Ela acontece especificamente na cavidade abdominal. É como se fosse uma distensão abdominal, beleza? Então, Gulma, Hrudroga, olha aí ele de novo, Hrudroga, só que agora ele usou a palavra Hrudroga em vez de Hrud, cadê aqui em cima para mostrar para vocês, ó, Hrudroga, e aqui ele usou, cadê ele? Hrudamayaha, que tá aqui, Hrudamayaha, é muito parecido com Hrudroga. A palavra Roga significa doença, a palavra Ama significa doença, a palavra Hrud significa cardíaco, a palavra Hrud significa cardíaco. Então, ele falou Gulma. Gulma é uma doença muito específica, tem um capítulo também inteiro no Nidana e no Chikitsastana, explicando o que é Gulma. Hrudroga, então, é uma doença da região cardíaca também. Sammoha é um problema quando você chega até a perder a consciência. Você pode até desmaiar. Síncope, né? Acho que o Marcos Fábio falou na outra vez. Síncope. Sammoha. Shrama Shwasa. Shrama é quando você tá cansado. É quando você faz alguma atividade física. Imagina que você fez uma atividade física muito intensa, aí você fica cansado daquela atividade física. Isso aí é Shrama. Shrama Shwasa é a respiração ofegante que acontece quando a pessoa realizou atividade física. Shrama Shwasa é o nome dessa respiração. Então ele está falando aqui de quando você suprime Shrama Shwasa. Shrama Shwasa, de novo, você saiu para dar uma corrida e aí você ficou ofegante. Essa respiração ofegante que é natural do exercício físico, por exemplo, se você suprimir esse negócio, aí chove problema na tua vida. E aí tem essa lista de problemas. Você pode ter Gulma, por exemplo, Você pode ter Hrudroga, por exemplo, doenças cardiovasculares, cardíacas, na região cardíaca. Sammoha, você pode até desmaiar. E é óbvio, né? É óbvio. Você está respirando muito forte, por quê? Porque você acabou de fazer atividade física. Seu corpo está pedindo oxigênio para fazer o metabolismo muscular e tal. E aí você suprime essa respiração ofegante por algum motivo. Você está precisando de oxigênio. Você não dá oxigênio para o corpo, o que acontece? Sammoha. Você perde até a consciência.
Não é morra do português não, hein? Tipo assim, se suprimiu, então morra. Não é isso não, tá, gente? Não tem nada a ver com morrer, não. Tem a ver com desmaiar, tá? Então, samorra. Então, Shrama Shwasa, Shrama Shwasa, Shrama Shwasat, Shrama Shwasat, que é esse cara aqui, que é um sandizinho também consonantal, né? Shrama Shwasat, Vidharitat, Vidharitat, Vidharitat. Cadê ele no meu livro? Vidharitat. Vidharitat, droga, morra. É isso. Vidharitat, se você fizer a supressão dele. Hitam, Shra, Vishramana, Tatra, e aí ele usa o mesmo Tatra aqui, o Tatra, e olha aqui o Karyotra. Esse aqui era o Tatra também, o Atra, né? Atra, Tatra. Então, Hitam, Vishramanam, Tatra, Vatagnascha, Kriyakramaha. Então ele falou, olha, se você suprimir, né? Se você fizer Vidharitat com Shrama Shwasat, se você suprimir o seu impulso de ficar ofegante depois de atividade física, olha a listinha de coisinhas fofas que acontece com você. Gulma, Rudroga, Samorra, tá? Como é que você, como é que você vai cuidar disso? Como é que você vai lidar com esse processo? Você vai lidar com esse processo de algumas formas diferentes. Então, primeiro, ele falou hitam. Então, hita, a palavra hita significa coisas que são saudáveis, coisas que são apropriadas, coisas que são boas. Vishramana, vishrama significa descansar. Descansar. Então é óbvio, né? Você tá ofegante, porque acabou de correr uma maratona. O que ele fala para você? Olha, dá uma descansada, relaxa, descansa e tal. Você tem que fazer coisas saudáveis, mas que coisas saudáveis? Vata gnascha. Vata gnascha. São coisas que acabam com o vata. Então, todos os procedimentos que são bons, que são saudáveis, para apaziguar o kapha dosha. Kriya kramaha. Kriya krama, a palavra krama são procedimentos. Kriya é você fazer, né? Coisas que você tem que fazer. O verbo fazer, né? A origem da palavra fazer alguma coisa é essa daí, que é a mesma base da palavra karma, né? Tá tudo meio que parecido, tudo juntinho aí. Kriya krama é os procedimentos que você tem que realizar. Quais procedimentos que são, então? Você tem que descansar e você tem que fazer procedimentos que sejam saudáveis para apaziguar o vata. Vata gna. Gna, esse verbo gna aqui significa matar. A gente não usa ele no sentido literal, porque você não tem como matar o vata dosha, né? A gente usa ele no sentido no sentido de diminuir, de apaziguar, de acalmar o vata dosha. Beleza? Então é isso. Se você suprime a tosse, você tem uma lista de problemas, e aí aqui ele dá algumas dicas para você solucionar esses problemas. Se você suprime a respiração ofegante, você tem uma lista de problemas, e aqui tem como você solucionar esses problemas. Agora eu vou dar uma olhada nas dúvidas de vocês, e aí a gente vai para o nosso minutinho de sânscrito. Ó, hoje, em meia hora, a gente leu 2 shlokas inteiros. Olha que maravilha, dava até para eu empurrar e ler mais 2. A gente fechava hoje o grupo, o nosso círculo, com 6 shlokas. Se a gente começar a fazer 6 shlokas por encontro, 8 shlokas por encontro, aí o negócio começa a avançar de uma maneira bastante interessante. Quem sabe a gente até termina o Ashtanga e o Charaka em vida, né? Eu não vou ter que fazer uma programação de inteligência artificial para ler aqui o Charaka com vocês depois que eu morrer, né? Porque se a gente continuar no andar dessa carruagem, eu vou estar velhinho aqui, e lendo aqui ainda o Ashtanga Hridayam Sutrasthana. Esperamos que isso não aconteça, mas se tiver que acontecer, tamo junto também. Até eu morrer com 130 anos de idade, já vai ter uma inteligência artificial top, né, para ler isso aqui com vocês também. Então é isso, meu povo. Vou olhar aqui as dúvidas de vocês, fazemos nosso minutinho de sânscrito e talvez, não vou cantar a vitória antes do tempo, mas talvez a gente até termine um pouquinho mais cedo do que o normal. Beleza? E aí, galera? Tudo bem? Luma Chau, Shirla Jax. Agora é a hora que vocês têm que deixar as dúvidas, tá? E eu vou começar, a partir de hoje,
a partir de hoje, eu vou começar a impor dúvidas como dever de casa para vocês, tá? Eu acho que vocês não fazem perguntas suficientes. E essa série aqui é para quem é nerd de verdade. Fazer perguntas é uma maneira de você mostrar que você entendeu e é uma maneira de mostrar que você tá olhando e lendo. Se você leu esses 2 slokas e você não tem nenhuma dúvida, é porque você não parou para raciocinar direito em cima do que isso significa. E eu preciso que vocês parem para raciocinar em cima do que isso significa. Então eu vou começar a partir do encontro da semana que vem a exigir, vocês estão 38 pessoas. 38 pessoas assistindo. As 38 tem que fazer pelo menos uma pergunta sobre isso aí que a gente está falando. Assim eu consigo acabar meia hora antes. Se cada uma de vocês fizer uma pergunta, eu respondo rapidinho, e pronto. Ah, Matheus, mas eu não tenho pergunta nenhuma, ficou tudo muito claro. É porque você está estudando de forma passiva. Você está me ouvindo falar como se eu fosse um Netflix. E a gente não é o Netflix. Isso aqui é um estudo. Então é eu falando, você pensando. Se você parar para refletir sobre esses slokas, eu duvido que não surja pelo menos umas 10 dúvidas diferentes. Escolhe uma dessas 10 e coloca nos comentários. Hoje eu vou pegar leve porque eu ainda não tinha avisado isso. A partir da semana que vem, eu espero que ao longo da semana vocês vão revisar esse conteúdo ao longo da semana, até quarta-feira que vem. Ao longo dessa revisão, tem que pelo menos surgir uma dúvida que você vai trazer aqui para o grupo de estudos. Tá? Isso é obrigação. Se você não quer estudar toda semana, se você não quer transliterar e se você não quer fazer as perguntas, você não quer estar na série do Vida Veda nos Samhitas. Você vai assistir a série do Na Cozinha, você vai assistir a série das palestras, você vai assistir outra coisa, mas não fica aqui. Aqui é só pra galera que quer se aprofundar nessa parada. Ah, Matheus, mas você tá sendo muito duro. Eu tô sendo muito duro mesmo. Sabe por quê? Porque isso aqui é um conhecimento ultra tradicional que não tem disponível do jeito que a gente está colocando. Eu não quero que vocês estudem isso aqui de forma leviana. É um estudo muito sério e muito difícil. Então, eu prefiro que tenham 15 alunos ativos nesse estudo e que os 15 levem isso muito a sério, do que ter viralizar nas redes sociais e um monte de gente que não está querendo nada com a Hora do Brasil. Então eu prefiro que vocês levem isso muito a sério, vocês têm a obrigação de revisar esse conteúdo toda sexta-feira e toda segunda-feira, isso já é prática combinada entre a gente, e todo dia você precisa repetir esses slokas um pouquinho. E você precisa até quarta-feira que vem transliterar. Se a gente foi até o sloka número 14, então você vai transliterar até o sloka número 16, tá? Até os 16. Pode transliterar até o 17, na real. Então olha aí, ó, metade só do 15, segunda metade do 15 aí a gente ainda não fez, o 16 inteiro e o 17 inteiro. Eu demorei aqui 5 minutos para transliterar isso com vocês. E é óbvio, você não é fluente em sânscrito ainda, então você vai demorar 20 minutos, 30 minutos, mas faz parte do seu estudo. Tem muita gente que paga para fazer esse tipo de aula, vocês estão fazendo isso de graça, pelo menos se dedica muito. Então, a partir da semana que vem, quais são os pré-requisitos para ser nerd ayurvédica? Você precisa revisar esse conteúdo sexta-feira, segunda-feira e estar pronta na quarta-feira para aprofundar. Você precisa transliterar os slokas da próxima aula de antemão. Eu vou só corrigir a transliteração de vocês aqui. Você precisa todo dia ler esse troço. Gulma, Rudroga, Samoha, Shrama, Shwasa, Dvidaritat, sei lá. Todo dia ler um pouquinho esse troço. E você precisa trazer uma pergunta para o grupo de estudos. Eu acrescentei mais esse dever de casa a partir de hoje. Você precisa trazer uma pergunta para o grupo de estudos. Senão você não está prestando atenção direito. Beleza? E o Matheus do grupo de estudos é o Matheus mais brabo mesmo, tá? E tem que ser. Então o 0800 é suave, o grupo de estudos é o topo da hierarquia da nerdeza ayurvédica do Vida Veda. Então vamos junto, tá? Bia Gassud, minha primeira live nos Samhitas. E coitada, a Bia Gassud já entrou na chalapada, né? No dia da bronca. Denise Curiyama, Cleusa Pereira, Sônia Lúcia, Teutônia de Rio Grande do Sul, tudo bem? Maristela Robson. Agora tenho que aprender a fazer a escansão dos versos dos slokas. Será que decassílabo? É tipo isso aí. Laline Casais, nos canais que eu gosto, já entro gostando e compartilhando no Facebook e no Twitter. Laline, você é das minhas. Eu também sou assim. Eu só não compartilho no Facebook e no Twitter porque eu sou absolutamente inativo no Facebook, no Twitter e no Instagram. Eu, pessoalmente, não uso essas redes. Eu só uso por causa do Vida Veda.
Janete pergunta, Matheus, é proveitoso ver as aulas atuais e passadas? É, Janete. Quanto mais conhecimento, melhor, né? Quanto mais você revisar, quanto mais você estudar, melhor para você. A gente já está na aula 118. Olha só, tem 118 aulas, contando com essa, gratuitas, disponíveis para você no YouTube, gente. Eu tive que vir até a Índia, morar 7 anos na Índia, gastar mais de 150 mil reais para fazer faculdade de medicina na Índia, morar no interior da Índia, trabalhar no hospital da Índia, para dar isso aqui para vocês de mão beijada. Você está entendendo o nível da parada? É esse nível da parada. Então o mínimo que vocês podem fazer é levar essa parada muito a sério. Muito a sério. Boa tarde, Matheus. Feliz demais de conseguir finalmente escutar ao vivo. Que bom, Juliana da Veiga. Já entrou no dia da revelação, da seriedade. Paty Macedo, Neila Mata, tô aqui como leiga e curiosa. Neila, você entra como leiga, mas você sai como hashtag nerd ayurvédica. Então, bota a parada aí, pega o seu caderninho e vamos começar a estudar. Robson, qual subdosha está sendo afetado no caso da tosse? Então, Robson, essa pergunta não é para mim, essa pergunta é para você. Olha que maravilha. Então, você já está no 4º capítulo, né? Você já leu o capítulo 1, já leu o capítulo 2, já leu o capítulo 3 comigo. Você tem que me dizer, qual é o dosha que está associado com esse negócio aí? Você ainda não sei, Matheus, a gente não leu o subdosha ainda. Então, calma. Tá? Quando é que a gente vai aprender mais sobre essas coisas? Lá pro capítulo 11, 12 e tal e tal. Se você já sabe, você manda aí na tua pergunta. Agora eu tô devolvendo a pergunta para você. Se não vira um pudim, né? Senão é o Matheus que sabe as paradas. E vocês têm que saber também. Vamos junto. Hilda Marqueia, Robson, tô esperando a resposta, hein? Hilda Marqueia, oiê. Lumachó, oi, Matheus. Para quem começou há pouco tempo, início de janeiro, o que você recomenda para dominar o sânscrito mais rapidamente e poder acompanhar as suas aulas ao vivo e transliterar antes das aulas? Eu recomendo você pegar lá, Lumachol, no 2º capítulo do Dinacharya, eu comecei a ensinar como é que é o alfabeto. Você pega uma tabela de transliteração e uma dessas aulas aqui, acho que talvez na primeira aula do capítulo 4, eu distribuí a minha tabela de transliteração. Se você está no grupo do Telegram das Nerds Ayurvédicas, a gente tem um grupo no Telegram da galera dos Samhitas, t.me/galera Samhitas, se eu não me engano. Lá a galera distribui esses conteúdos, se ajuda, se apoia. Você pega uma tabela de transliteração e você vai transliterando usando a tabela. Esse é o jeito mais rápido de você aprender. O jeito mais rápido de você aprender é você fazendo. Todo santo dia transliterar. Ricardo Barreto, já ouvi várias definições de Gulma. Gulma pode ser considerado tumor também? Não, Ricardo Barreto. Você não ouviu várias definições de Gulma, você ouviu várias traduções de Gulma. Não são definições. Gulma só tem uma definição, mas tem várias traduções. Qual é a melhor tradução? Nenhuma. Todas as traduções são uma porcaria. Por isso que eu não traduzi para você. Né? Se tivesse a tradução, tumor, eu tinha falado tumor. Gulma não tem tradução. Gulma é Gulma, tá? É um problema que acontece na cavidade abdominal que a gente vai entender muito melhor quando a gente chega lá no Nidana-sthana do Ashtanga Hridayam. Se você tiver na pressão, pula lá no Nidana-sthana do Ashtanga e já dá uma lidinha. Beleza? Robson Lima, Udana e ou Avalambaka, eu preciso do seu ticket. Robson. Eu preciso da sua explicação. Então agora, maravilha, foi um bom primeiro passo. Você falou Udana e ou Avalambaka. Agora você vai ter que me explicar por que o Udana seria afetado por isso e por que a Avalambaka seria afetado por isso. E mais, Udana é subdosha de quem e a Avalambaka é subdosha de quem. Tá? Então vamos dar mais uma aprofundada. Galera, isso é um grupo de estudos mesmo dos Samhitas. Isso é que tem que acontecer. É a gente ir trocando. Infelizmente não dá pra gente botar 40 pessoas ao vivo, né, ainda, não temos essa tecnologia, mas no futuro a gente vai fazer esse grupo, todo mundo com óculos de realidade virtual, sentado num espaço, como se a gente estivesse no mesmo lugar. Laline Casais, oxe, Matheus, fiquei triste agora. Não seja tão duro com os leigos réis mortais, por favor. Não, Laline, eu não sou duro com réis mortais, não. Eu sou réu mortal igualzinho a todos vocês. E a dureza ela é importante, porque vocês precisam passar uma 4ª marcha para estudar os Samhitas. Não dá para estudar isso aqui suavezinho, entendeu? Tem muitas séries no Vida Veda, cada série serve a um propósito diferente. Essa série aqui é a série mais difícil do Vida Veda inteiro.
Por isso, eu sou mais duro com a galera daqui. E eu não tenho a menor pretensão de que todo mundo vai ser nerd ayurvédico, vai estudar os samhitas. Eu não tenho essa pretensão. Isso aqui é para muito pouca gente. Eu poderia falar, isso aqui é pra todo mundo, mas é mentira, entendeu? Até nos lugares que eu frequento aqui de nerds mesmo, aqui na Índia, a galera sabe sânscrito e é nerd, tem 10 pessoas no grupo, 5 pessoas no grupo. Não tem 100, entendeu? Esse é um tipo de conhecimento que é muito difícil. E o aprendizado é mais duro mesmo. Eu já sou bastante querido, vai. A gente dá um monte de conteúdo fofo pra vocês de mão beijada. A série dos Samhitas não pode ser assim porque eu tenho que respeitar a tradução, a tradição e os gurus que me ensinaram esse negócio, né? Então, assim, eu sou um pouco mais duro na série dos Samhitas sim, Laline. Sol Bluve, oi, tudo bem? Vanessa Dortas, minha segunda live, vou correr atrás. Aí, ó, tá vendo, Laline? Essa é a atitude de uma nerd ayurvédica. Vou correr atrás. Tá? E rindo, hein? Vou correr atrás, mas vamos embora, é isso aí. Neila Mata, Laline, eu também estou aqui pela primeira vez e já entrei levando bronca da nossa. É isso, Laline, você já chegou no dia bom, né? Marcos Fábio, Matheus, dúvida na transliteração, obrigado. Roga Samohar, ou Roga Samohar, Roga Samrohar, ou Roga Samohar. Eu escrevi isso errado? Vamos lá. Onde é que tá, hein? Roga, acho que nem tem isso, tá? Roga Sammoha? Acho que não tem essa parada, né? Ah, Rudroga Sammoha. Rudroga Sammoha. E você escreveu Roga Sammoha. Roga Sammoha. Samhoha. Não, não é Samhoha, não. Isso aqui, ó, vamos lá. Vou até dar um espaço aqui para você. Marcos Fábio. Vamos lá. Para eu acompanhar, ó. Esse cara aqui é o Sa. Sa. Então, Sa. Sa. Esse cara aqui é um duplo M, 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 O. Então, em sânscrito, a gente escreveria assim, ó. M, Holland, mais M, Holland, mais O. M Holland mais M Holland dá M. M. M Holland mais M Holland mais O dá M. Ele não vai grudar. Dá Mo. Eita. Mo. Então, Samo. Eita, esqueci de mudar o teclado. Samo. E aí, esse cara aqui é o Ha. Então, Ha. Ha. Samoha. Eu escrevi isso errado, né? É por isso, você está me corrigindo. Obrigado. Raga Samoha. É porque eu botei só Samoha, porque ele está no meio da parada aqui. E aí ele fica Alpa Visarga, ele fica um Arda Visarga, desculpa, ele fica um meio Visarga só, que a gente escreve como Ra. Mas você tá certo, desculpa, é que na próxima, Marcos, me fala assim, Matheus, você transliterou errado, porque foi isso que você me falou de um jeito fofo, né? Eu escrevi errado. Você tá certíssimo, é isso aqui, ó. Raga Samoha. É isso. Não dá para fazer a live no Zoom. Não, Robson, não dá. Se eu fizer a live no Zoom, eu tenho que pagar o Zoom. E aí a gente tem que pagar uma grana para fazer a live no Zoom. E aí eu não consigo fazer isso aqui de graça. É como eu tenho uma plataforma para dar os cursos online, aí o curso fica pago. Então eu prefiro fazer essa live no YouTube e ela ser de graça para vocês. Beleza? Captou, Marcos Fábio? Então show de bola. Nenhuma dúvida, mais nenhuma dúvida. Então vamos para o nosso minutinho de sânscrito. E no minutinho de sânscrito de hoje a gente vai continuar com os sandhi. A gente vai continuar com o sandhi. Então eu expliquei para vocês na nossa aula passada que sandhi são procedimentos gramaticais. Na aula passada não, né? Já estou explicando isso para vocês há alguns meses, que sandhi são procedimentos gramaticais nos quais você pega duas vocais, no caso aqui, que a gente está falando de um sandhi só vocálico por enquanto, e você junta essas vogais e duas vocais acabam virando outra vogal. Então você já conseguiria identificar, nesses slokas que a gente leu hoje, tem um bando de sandhi aqui. Tem um bando de sandhi. Se você quiser dar uma olhada nele, você vai ver, ó. Shwasaruchi. Shwasaruchi. Shwasaruchi
é Shwasa Aruchi. Shwasa Aruchi. Shwasa Aruchi, A com A é igual a Shwasaruchi. Como é que a gente chama isso? A gente chama isso de sandhi. Sandhi. Então eu já fiz uma tabelinha de vários sandhis aqui para vocês. A mais A igual a mais A igual a I mais I igual a I mais I igual a I, U mais U é igual a U mais U é igual a U, A mais I é igual a E, A mais U é igual a O, A mais U é igual a O também. Então vamos continuar essa brincadeira aqui. Eu nunca preparo, eu sempre cometo o mesmo erro, eu nunca preparo a parte do minuto de sânscrito. E aí eu chego, dou uma improvisada aqui com vocês, e aí às vezes eu até acabo falando besteira. Não vai acontecer hoje, porque eu tô com tudo aqui em ordem. Então vamos que vamos. Então, esses aqui são os caras mais básicos de todos, né? Então, vocês vão ter que começar também a identificar esses sandhis. Então eu dei o exemplo agora do Shwasa Aruchi, e aí você viu, né, que fica fica um Shwasa Aruchi. Então porque tem um A ali com outro A, e aí A mais A é igual a. Tem alguma dúvida em relação a isso aqui, especificamente, em relação ao minutinho de sânscrito? Isso está claro para vocês? Para eu poder entrar em mais gunas, mais sandhis que são gunas. Vou ver aqui. Laline diz, tá certo, Matheus, a série do Vida Verana na Cozinha com a Solinda amanhã é um presente sublime, gratidão. Ai, que bom que você curte, ela é muito fofinha, né? Mara Pomarico, esse ano estou livre nesse horário, vou poder me dedicar. Que bom, Mara, manda brasa. Melhor série, ó, tá vendo? Ó, tem gosto pra tudo, viu? Tem nerd pra tudo. Então, Bararam. Então vamos continuar. Então, e essa hora aqui, eu acho que é a Cris Dantas que sempre me ajuda com essa parada. Porque eu, com esses princípios básicos de sandhi, eu sempre me rolo. A mais E é igual a AI. Pronto. Então, a gente viu que A mais I é igual a E. E aí agora a gente pensa, pô, e se tiver um A e do lado já tiver um E? A mais E é igual a AI. Então, A mais E é igual a AI. E eu já expliquei isso para vocês, eu não sei porque ele cismou de mudar o meu Helvética. Volta para o Helvética. E uma coisa que é importante é o seguinte, quando você tem uma consoante, eu expliquei isso tudo para vocês lá no capítulo 2, tá? Como é que junta a vogal com uma consoante. Quando você tem uma consoante, por exemplo, a consoante K, tá? Então essa é a consoante K. Se você pegar a consoante K e você pegar ela crua, a gente chama ela de K Holland, que é simplesmente o K. Se eu misturar um K Holland com um A, ele vira K. Se eu misturar um K Holland com um E, ele vira Q. O indicador de que tem um E do lado do K é um tracinho em cima, como se fosse um acento agudo em cima do K. Se você tiver um E, você bota um tracinho em cima. Se você tiver um K Holland e você misturar ele com um AI, esse cara aqui é um AI. AI. Se você tiver um AI, ele fica CAI, com dois tracinhos em cima. Qual é a confusão que as pessoas fazem aqui? Qual é a confusão que as pessoas fazem aqui? O AI, ele é um E com um tracinho em cima, mas quando você aplica um AI ao K, ele fica com dois tracinhos em cima. Essa é a confusão que todo mundo faz. As pessoas acham que esse cara aqui é o KAI, porque o AI tem um tracinho, então o K com um tracinho é KAI, mas não é. O K com um tracinho é o Q. Q. E o K com dois tracinhos é o KAI.
Isso aqui é o que a gente chama de um guna sandhi. Ele é um sandhi que vem de outro sandhi. Porque aqui dentro desse E já tem um outro sandhi, que é o A mais o I. Então é como se tivesse A mais I. E aí A mais I é igual a E aí depois A mais E é igual a AI. Alguma coisa assim. Isso é basicamente esse carinha aí que as pessoas confundem pra caramba, que é o AI. Beleza? Na próxima a gente vai ver o O. E aí a gente vai ter todas as vogais. Eu acho que a gente vai ter todas as vogais. Falta o r, mas a gente não vai usar muito eles. Eu acho que eu vou dar uma de chavada neles de leve para não confundir muito a cabeça de vocês. O fato é que eu já ensinei essas vogais todas para vocês. Eu já ensinei essas vogais todas para vocês lá no Ashtanga Hridayam Sutrasana capítulo 2, nos nossos minutinhos de sânscrito. A Denise Kuriyama disse mais difícil que japonês. Sem dúvida nenhuma, é mais difícil que o japonês. O japonês é uma língua bem fofinha. O difícil do japonês tradicional, sem considerar, antes de considerar os kanjis, é que você tinha que escrever como o chinês, né? Que cada palavra é escrita de um jeito diferente. Mas o japonês é uma língua absolutamente tranquila, tem muito mais fonemas do que o sânscrito, né? O sânscrito é uma língua absolutamente complexa em termos de quantidade de fonemas. Só de vogal tem o quê? 14 vogais? É uma loucura. Tem vogal que a gente nem vai estudar, porque a gente nem vai usar nos samhitas ayurvédicos, a gente não vai usar. Então eu vou abstrair. Beleza, meu povo? Alguma dúvida? Não nenhuma? Temos aí mais 2 minutinhos para tirar dúvidas de vocês. Digam-me tudo, não me escondam nada. Agora é a hora. Senão, o tempo vai. Érica Canutro Vitriol, tudo bem? Que bom, Cris Dantas. Você é minha estudante de sânscrito aí também, que fica me ajudando quando eu cometo algum erro, que nem o Marcos Fábio falou, tá transliterado errado. Acontece, eu faço tudo na hora, né? Então, às vezes, eu me perco também, é natural. Alvane Melânia da Silva, tô começando agora, seja muito bem-vinda. É melhor você começar lá do primeiro vídeo, tá? Essa série aqui é uma série sequencial. A gente está no vídeo 118, na aula 118. Então não dá para sentar na janelinha nessa série aqui. Infelizmente não dá. Essa é a única série que não dá para sentar na janelinha. Luísa Magalhães, nerd, pergunta: a gente podia ter uns exercícios de revisão por capítulo. Esse exercício de revisão é esse exercício que eu estou te passando aqui, ó. Vamos lá então. E do sânscrito. Qual é o exercício de revisão dessa semana? Não precisa ser por capítulo não, é toda semana, porque se a gente parar para revisar o capítulo, aí tu não consegue continuar. E no final, os samhitas, eles são elaborados de uma maneira que cada capítulo vai revisando os conceitos do outro, entendeu? Quando você estuda o capítulo 1, eles dão uma base conceitual. Quando você estuda o 2, você tem que revisar o 1 para atender o 2. Agora no 4, ó, cadê nosso ilustre Robson? Robson não me respondeu do negócio do Dano e do Avalambaca, vai ficar me devendo para semana que vem. Quando o Robson, por exemplo, está falando dos subdoshas, ele tem que fazer referência a outros capítulos. Então, como os samhitas estão sempre fazendo referências a outros capítulos, isso já vai acontecer, essa revisão vai acontecer naturalmente. Você vai ver um exemplo desse sandhi, tá, Lu? Érica Canutro perguntou o que é Dichavada. Aí ferrou. Érica, eu tenho a sensação de que você pegou o bonde andando, né? Então acho que você está levemente perdida. A série do Vida Veda nos Samhitas, ela começa lá no vídeo número 1. A gente estudando o capítulo 1 do Ashtanga Hridayam Sutrasthana. Agora a gente está no capítulo 4. O Dinacharya, ele é o capítulo número 2, tá? Dinacharya, não é Dichavada. Então você precisa dar uma olhada lá no capítulo 2, que já foi todo lido, traduzido e comentado, beleza? Essa série aqui é sequencial. Não tem como você chegar agora e estudar de agora, você vai ficar extremamente perdida. Tá? Então, Lu Magalhães, quais são os deveres de casa dessa semana até a próxima? Sexta-feira e segunda-feira vocês têm que revisar esse vídeo aqui. Você pode rever o vídeo ou você pode só pegar o material e reler ele para entender o que a gente falou sobre o que acontece quando a pessoa suprime a respiração ofegante. O que acontece quando a pessoa suprime o sono, por exemplo, a gente falou na outra vez. O que acontece quando a pessoa suprime a tosse? Tem que revisar isso na sexta, tem que revisar isso na segunda. Todo santo dia eu quero que você leia esses shlokas 3 vezes. Todo dia você vai ler 3 vezes. Quanto tempo demora isso? Não sei. Vamos cronometrar?
Vamos. Eu vou ler 3 vezes aqui para você entender o que você tem que fazer todo santo dia. Todo dia você tem que abrir essa aula aqui, pegar ou abrir o seu caderninho, e você vai fazer o seguinte, ó. Kasasya rodatad vruddhi shwasaruchi hrudamayaha. Kasasya rodatad vruddhi shwasaruchi hrudamayaha. Kasasya rodatad vruddhi shwasaruchi hrudamayaha. Shoshohidma chakaryetra kasasa sutaravidihi. Shoshohidma chakaryetra kasasa sutaravidihi. Shoshohidma chakaryetra karyotra kasasa sutaravidihi. Gulmahrudroga sammoha shrama shwasadvidharitat. Gulmahrudroga sammoha shrama shwasadvidharitat. Gulmahrudroga sammoha shrama shwasadvidharitat. Hitam vishramanam tatra vatagnascha kriyakramaha. Hitam vishramanam tatra vatagnascha kriyakramaha. Hitam vishramanam tatra vatagnascha kriyakramaha. Deu 1 minuto, eu cronometrei. Deu 1 minuto que eu demorei para fazer isso. Você só vai fazer isso 1 minuto todo dia. Ah, Matheus, mas eu não consigo fazer em 1 minuto, eu não faço na sua velocidade. Não precisa fazer na minha velocidade. Se você fizer 5 vezes mais lento do que eu fiz, vai demorar 5 minutos. 5 minutos todo dia, você senta, repete 3 vezes os slokas dessa semana. Eles vão começar a entranhar na sua mente. Não tem como evitar. Faz parte do processo de aprendizado a repetição. Então, primeiro, revisa a segunda e sexta. Segundo dever de casa, todo dia ler esses slokas. Terceiro dever de casa, transliterar até o sloka número 18. Transliterar até o sloka número 18. Quarto dever de casa, trazer uma pergunta sobre os slokas que a gente estudou agora. Como você vai revisar isso 2 vezes, você vai criar perguntas. E aí você me traz 2 perguntas sobre esses slokas. Beleza? Vamos ver as últimas perguntinhas. Devachar é esmiuçar. Dechavar é esmiuçar. Dechavar? Onde vocês viram dechavar? Eu nem sei o que é isso. Dechavar? Eu tô falando do português, a gente não tá falando de sânscrito não, né, gente? Dechavar em carioquês é quando você esconde alguma coisa. Isso aqui é dechavar. Eu achei que a gente tava falando de dinacharya. Compliquei tudo aqui. Robson Lima, o dosha gravado é o vata. É. Mais especificamente o apana? Não, Robson. Não é o apana. Fica para você de dever de casa. No caso de supressão de caça, no caso de supressão de shramashwasa, qual é o subdosha de vata que fica gravado? Dever de casa para você, especificamente, Robson. Quem quiser participar, fica à vontade. Érica Canuto Viol, dechavar significa destrinchar, esmiuçar, trocar em miúdos. No Rio de Janeiro não significa. Dechavar, Laline, no Rio de Janeiro, significa quando você não mostra alguma coisa. Então, quando você fala assim, eu tenho uma caneta, mas eu tô deschavando a minha caneta, eu não vou dividir, eu não vou mostrá-la pra ninguém, eu não vou emprestar minha caneta pra ninguém. Desculpa, eu tô usando gírias do Rio de Janeiro e estão confundindo vocês, né? Desculpa mesmo. Érica Vitriol, grata, queridos. Matheus, você falou, tem que deschavar isso. Ah, entendi. Não, é dechavar. É gíria de carioca. Desculpa, gente. Vou tentar não usar mais gíria de carioca. Beleza? Passamos de 1 hora, então. Muito obrigado pela presença de todos vocês. E a gente se vê, então, na quarta-feira que vem. Ragadiro no Shaktana Sheshakaya Prasurtana Sheshan Autsukya Moha Ratidan Chakhana Yo Purva Vaidyaya Namostu Tasmai.